Então, foram apresentadas 3 diferentes ferramentas dentro do contexto de teste de hipótese, ou seja, o atingir meta, o tabela de dados e o gerenciador de cenários, que, como visto, né, são ferramentas que permitem a simulação de diversos fatores e diversos cenários e têm um potencial e uma alta aplicabilidade. Entretanto, elas acabam tendo uma limitação, que é a questão de restrições. Você não consegue colocar nenhuma restrição dentro do cálculo, ou seja, ele sempre vai calcular o valor determinado pela equação, podendo ser lógico na prática ou não. Vamos tentar melhorar essa explicação trabalhando com o exemplo em questão. Então, o que nós temos aqui? Imagine que eu tenho um determinado fabricante de veículos, né? E ele deseja produzir 1000 automóveis a serem distribuídos em 4 plantas diferentes. E devido às diferenças de capacitação de mão de obra, avanços tecnológicos, as plantas elas têm diferentes características. Então, aqui nós temos o custo unitário de produção de cada veículo. Então, na planta 1 fica ali em R$15.000, planta 2 R$10.000 e assim sucessivamente. E além disso, nós temos ali o quanto que se demora, né, em termos de hora de fabricação e unidades de material exigidas para a fabricação de cada veículo. Então, se nós pensarmos assim, no primeiro momento, qual que seria o mais lógico? Bom, né, vamos alocar toda a minha produção dentro da planta que tem o menor custo unitário, ok? Você poderia colocar dessa forma, talvez seja o mais lógico. Entretanto, né, nós temos algumas restrições, alguns fatores que devem ser respeitados para que o cálculo ele seja realizado. Então, o que nós temos? Olha, um acordo trabalhista assinado, nesse estudo de caso que nós estamos fazendo, requer que pelo menos 250 carros sejam produzidos dentro da fábrica 3. Então eu não posso simplesmente, aí, por um atingir meta, né, trabalhando com aquela questão das soluções já apresentadas, tentar calcular. Por quê? Aqui é exigido, né, uma restrição. Obrigatoriamente, 250 carros têm que ser fabricados na fábrica 3. Além disso, né, existem disponíveis a serem distribuídos em todas as fábricas 3.200 horas de mão de obra, além de 4.000 unidades de material que podem ser alocadas às 4 fábricas. Então, não é uma conta simplesmente de chegada, como eu disse, não é um atingir meta, onde você define a variável de entrada, a variável de saída e estipula um valor. Eu tenho algumas restrições a serem realizadas. Então, como é que nós vamos trabalhar com isso dentro do âmbito do Excel? Nós vamos utilizar uma ferramenta extremamente poderosa que se chama Solver, né? Então, que trabalha com conceitos de programação linear, que vai otimizar o seu problema. Mas antes de abordarmos a ferramenta propriamente dito, tem algumas coisas que nós precisamos construir, né? Algumas lógicas que nós precisamos construir dentro da nossa planilha. Primeiro aspecto, notem que aqui eu tenho os fatores, né, já previamente colocados, organizados e sem células mescladas, porque aqui é um ponto que, se você tiver célula mesclada, pode dar problema na resolução do seu estudo de caso. E aqui nós temos em destaque, além disso, as quantidades, né? Os valores efetivamente a serem calculados. E aí vem a minha pergunta: quanto será fabricado em cada fábrica para minimizar o custo? Então, o que nós temos que fazer? A primeira coisa é definir a minha função objetivo, ou seja, a minha célula de resposta. E como é que eu construo isso? Se vocês observarem aqui na célula K3, né, tem uma célula dedicada a isso, onde eu vou construir a lógica, aquilo que deve ser calculado. Então, vocês concordam que o meu custo total ele vai ser dado pela multiplicação do custo unitário de produção em cada fábrica pela quantidade produzida em cada fábrica. Então, basta eu vir aqui na célula K3, colocar igual, abre parênteses, a quantidade produzido, né, na fábrica 1, que nós vamos determinar, multiplicado pelo custo unitário da fábrica 1, e fecha o parênteses. Então, isso somado às outras plantas, ok? Então, nós temos aqui o segundo teste, né? O segundo argumento, que é a quantidade produzido na segunda planta, vezes o custo unitário dessa segunda planta, e assim sucessivamente. Basta colocar, né, as informações respectivas, né, as multiplicações. Então, o que nós estamos realizando aqui, pessoal? Nós estamos realizando a somatória dos produtos, ou seja, C10 vezes E10 vai resultar em um determinado produto. Então, a fórmula ela vai fazer a somatória. Então, eu poderia, neste caso, não realizei, mas eu poderia utilizar do recurso somar produto, que ele iria
calcular da mesma maneira o resultado, ok? Então, mais a quantidade vezes o custo unitário. Então, o primeiro argumento, né, a primeira etapa para a determinação, né, da lógica do meu modelo, ele já foi realizado, que é definir a função objetivo. Então, dentro do solver, como nós vamos ver, essa é a primeira etapa, definir a função objetivo, que está aqui agora dentro da célula K3.